Olá professora, bem-vindo ao canal Geografia com Ziza. Eu sou Elisa Aguiar, também conhecida como Ziza. Neste vídeo, eu separei 7 dinâmicas incríveis para o primeiro dia de aula. E aí, ficou curioso? Aproveita, já curte o vídeo e compartilha para a sala dos professores, hein? Qualquer que seja a dinâmica que você escolha, é importante que você considere sempre o perfil dos seus estudantes, a característica do grupo, se eles se conhecem há muito tempo ou não, para você adaptar também se você vai participar mais ou menos, para que eles fiquem menos inibidos, ou se você vai precisar combinar com eles mais disciplina para que todo mundo possa aproveitar da melhor forma possível a dinâmica. Além disso, é uma oportunidade para você despertar mais curiosidade sobre a disciplina que você se propõe a desenvolver com eles. De toda forma, pega papel e caneta e pensa também as possibilidades de adaptações dessas dinâmicas. Por isso, esse espaço do YouTube para você comentar também serve para a gente fazer essas trocas. Quero ouvir você também, o que você pensou após ver todos os vídeos. Lembre que todas as dinâmicas em que você tiver qualquer informação com relação aos alunos, faça uma anotação no seu caderno de bordo que pode te auxiliar no conselho de classe, a você associar o nome deles também, que sempre ajuda muito ao longo dessas relações que estão se construindo. Lembre sempre de pensar o que você vai fazer para depois dessa dinâmica, se você vai começar a matéria ou se você também já vai mostrar a sua proposta metodológica, uso do caderno, do quadro, frequência de dever de casa, como você pretende pontuar ao longo desse bimestre, essa etapa. Claro que você deve ter isso alinhado com a sua supervisão. Com certeza tem coisas para você combinar e reforçar com os alunos, inclusive regras de convívio, e que você ao longo do semestre vai amadurecendo isso com eles. Mas de toda forma, a dinâmica é essa oportunidade incrível para fazer a melhor primeira impressão para você. Então vamos começar. A dinâmica número 1, eu chamei ela de jogo do enlaço. Estipula-se 30 minutos para a execução dessa dinâmica. Você pode ter, por exemplo, numa turma de 30 alunos, dividir eles em 2 grandes grupos ou 3 grandes grupos, a depender de como que você vai perceber que vai ser mais efetivo, mais interessante. E a partir desses grupos grandes, eles vão conversar entre si, buscando um elemento em comum para que eles possam conectar. Ou seja, você fala um elemento que tem, o outro identificar, eu também sou assim. E a partir disso eles fazem conexões que não podem se repetir. E no final, o primeiro participante tem que estar conectado com algum elemento em comum com o último participante. Exemplo, a aluna Sofia gosta do picolé Xambinho. E aí o aluno Pedro vai falar, eu também gosto. Pronto, já temos uma conexão. Agora, Pedro, conta uma coisa sua. Eu gosto de assistir basquete na televisão. Aí alguém gosta de basquete? Não, então tem que procurar outras conexões. Eu torço para tal time de futebol. E aí Pedro se conecta com pelo menos uma pessoa que tem aquele time de futebol em comum. Ou então, eu viajei no ano passado fora do estado de Minas Gerais. Eu fui ao Rio de Janeiro. Eu também fui ao Rio de Janeiro. E vou fazendo as conexões. Legal? E ao término deste momento dos grandes grupos, vocês vão parar e fazer a apresentação. Eles vão se apresentar, esse é o Pedro, ele gosta de Xambinho, que também, e aí eles vão fazer toda uma recapitulação dessas informações. E aí com isso, nessa grande dinâmica, todo mundo vai se conhecer com alguma característica. Agora a dinâmica número 2. 2 fatos verdadeiros e um falso. Estipula-se de 40 a 50 minutos. Essa até ficou conhecida nas redes sociais dos adolescentes, mas que ela tem um efeito ótimo, que você pede para que eles escrevam 3 informações sobre ele, sendo que 2 são verdadeiras e uma é falsa. E no jogo, depois que eles tiverem escrito, todo mundo vai compartilhar o seu e deveremos tentar desvendar qual que é o fato mentiroso. Se for um grupo que já se conhece há muito tempo, a parte de adivinhar fica apenas para o professor. Se não, fica a turma toda brincando de fazer votações de qual que acha o verdadeiro e o falso.
Dinâmica número 3 é uma dinâmica muito inspiradora, principalmente para aqueles professores que são sonhadores e que gostam de estimular que esses alunos também se tornem grandes sonhadores. Estipula-se 30 minutos para a execução dessa dinâmica, para que todos tenham oportunidade de falar. É bem simples, na verdade. Você pede para que os alunos se apresentem, falando o seu nome, sobrenome, para você fazer aquela anotaçãozinha básica da chamada provisória, se você ainda está fazendo, né? E você pedir para que ele revele qual que é o seu maior sonho ou o que você imagina sobre si mesmo daqui 5 anos, 10 anos, para o futuro. Caso o aluno tenha algo muito forte que ele não queira compartilhar naquele momento, pode, de maneira mais discreta, anotar num pedaço de papel com o seu nome e entregar para o professor, pois esse tipo de informação às vezes pode ser muito valioso e pode gerar algum constrangimento. De toda forma, o ambiente tem que ser sempre muito tranquilo, evitar qualquer tipo de constrangimento, de bullying, de risadinhas, que todos eles possam se sentir à vontade e você mostre seriedade para com os sonhos de todos os alunos. Por mais que possa parecer impossível, não cabe a nós julgar se é um sonho realizável ou não. O aluno tem o direito de sonhar e nós, professores, temos que dar asas a esses sonhos. Não esquece de anotar o que os alunos estão revelando sobre si. Já falei, é muito valioso para o futuro você associar o nome dos alunos e os sonhos. E aí, já tem alguma dinâmica que você já conhecia, que você está pensando em adaptar, que você já falou, é essa que eu vou usar? Aproveita o espaço de comentários do vídeo para a gente poder fazer essa troca e a gente compartilhar e ter percepções. Eu fico super curiosa de saber como vocês estão se apropriando desse vídeo que eu acredito que seja muito valioso para você. Eu agradeço também aqueles que já deram like e que já compartilharam para o grupo dos professores e que já está voltando para o vídeo para terminar de ver o vídeo, hein? São 7 atividades dinâmicas, então não terminamos aqui. E a dinâmica número 4? A dinâmica número 4 é a entrevista das duplas, a depender do grupo, de 30 a 40 minutos. Você vai agrupar os alunos em duplas ao seu critério, seja por afinidade ou proximidade das carteiras. Você vai pedir para que eles se coloquem em duplas, já explica toda a dinâmica para eles já saberem como que vai funcionar. Cada um vai ter 2 minutos, totalizando 4 minutos de conversa entre as duplas. Eles vão conversar em tom de entrevista para conhecer um ao outro. Depois de cada dupla ter entrevistado uma outra, eles terão um momento para apresentar à turma o seu colega que eles entrevistaram. É legal você destacar que essa entrevista, quanto mais criativa for, mais curioso e engraçado será a apresentação do seu colega. Tente ser criativo, autêntico com seus exemplos e com isso os alunos vão devolver da mesma medida. E eu agradeço também aqueles professores que estão inscrevendo no canal, porque aqui tem muito conteúdo feito com muita autenticidade para você. Então, inscreve aí no canal. E a dica número 5 é, em média, de 30 a 40 minutos de execução, a depender de como você vai repercutir essa conversa com os alunos. A dinâmica número 5, dos 3 fatos curiosos, dinâmica que pode ser feita de 2 formas. Uma bem simples que os alunos eles têm que escrever no papel, 3 fatos curiosos sobre mim. Por exemplo, eu gosto de cozinhar e eu faço um estrogonofe maravilhoso. É um exemplo, um fato curioso. Nossa, um rapaz de 14 anos de idade já sabe fazer um estrogonofe? Isso é um fato bem curioso, né? Ou então, olha, eu sou atleta de atletismo. Nossa, que interessante. Então, são fatos curiosos, né? Ou então, eu já zerei em menos de não sei quantas horas o jogo tal. E os meninos dos games ficam, uau, ele joga muito. Ou então, ele gosta desse jogo, eu também, né? Mas aí, o que você vai fazer com esses fatos é que eles leiam e aí você vai interagindo com eles. A adaptação dessa é você pegar de maneira anônima esses 3 fatos curiosos sobre o aluno e guardar num potinho para você misturar e sortear. E a turma vai ter que adivinhar de quem que são aqueles fatos curiosos. Lembre de ressaltar que todo mundo vai ter que revelar quais são os fatos curiosos, então não coloque informações que você não quer expor para os seus colegas todos, né? Dinâmica número 6 é o desenho coletivo. No caso, para um professor de geografia, de redação ou de história, eu sugiro que vocês façam grandes grupos, sejam de 6 alunos, 7 alunos, em que eles terão uma grande cartolina
e o direito de poder desenhar e escrever o que eles esperam para a sua cidade, a cidade que vocês moram, ou onde a cidade em que a escola se encontra. E com isso você já começa a trabalhar cidadania, conhecimento de geografia urbana, patrimônio, noção de passagem do tempo. Então essa dinâmica, de maneira geral, ela já pode ser um ponto de partida para o começo de um conteúdo. E para isso você também pode adaptar o seu desenho para outro tema, caso a sua área não seja essas mencionadas. Por exemplo, o corpo humano, um projeto de saúde, e aí eles desenharem e fazerem. Uma coisa que você também pode pensar é com relação a esse desenho, se os alunos, por exemplo, não têm tanta facilidade com desenho, eles podem escrever também. Não fica preso apenas ao uso do desenho, restringindo apenas uma habilidade. E por último, a dinâmica número 7, que é a dinâmica se eu fosse um objeto, o que eu seria? Você pode dar exemplos antes para estimulá-los a abstraírem cada vez mais e a gente ter um pouco de risada, de descontração com esse momento bem lúdico. E com isso, a gente vai ver como que esse aluno tem o autoconhecimento e como ele se vê em relação ao mundo. Já é uma ferramenta muito educativa para você, não é mesmo? Antes de ir embora, lembre que ao término da sua dinâmica, busque trazer uma reflexão, retome algumas coisas que vocês aprenderam, mostre que você personalizadamente percebeu os seus alunos de maneira individualizada e que também vocês vão construindo essas relações cada vez mais fortes ao longo do ano. Ressalte que apesar de ser uma dinâmica, uma brincadeira não parecendo conteúdo, faz parte do processo de aprendizagem e que é impossível a gente começar uma nova relação num ano letivo sem a gente se conhecer. O professor não é o único que traz conhecimento e ao reconhecer que os alunos também estão trazendo sua bagagem, seu olhar para o mundo, eles poderão se sentir mais convidados e mais curiosos para a sua próxima aula. E além disso, é uma oportunidade para você se sentir também mais motivado com as suas práticas. Essas dicas servem para que você busque sempre se sentir desafiado a fazer conexões, fazer adaptações de acordo com o seu grupo e fazer desses momentos de sala de aula prazeroso para você também. E lembre-se, a primeira impressão fica e fica muito quando estamos na sala de aula. Depois que acontece qualquer situação que não deu muito certo, dependendo da característica do grupo, é mais difícil recuperar essa confiança e esse carinho dos alunos. Então, sempre muito cuidado com aquilo que você for planejar e você for executar e como você vai responder às situações do dia a dia da sala de aula. E aí, gostaram das 7 dicas? Comenta aí com a gente nos nossos espaços de comentários do YouTube. Eu espero que você consiga fazer ótimas práticas e que você tenha um ótimo começo de ano. Boa sorte! Tchau, tchau!